sobrenatural. Aleluia. Queridos, Deus compartilhou algo no meu coração e eu quero trazer para vocês. Eu entendo que uma das principais maneiras de vivermos ao mesmo tempo descanso e aceleração é conhecendo a vontade de Deus. Quando conhecemos a vontade do nosso Senhor, nós podemos remir o tempo, nós erramos menos, nós somos mais assertivos. A impressão que eu tenho, a imagem que eu tenho, eu não sei se você já teve a oportunidade. Eu sei que no aeroporto de Guarulhos agora tem. Eu lembro de uma imagem do aeroporto de Brasília, que é basicamente uma rampa rolante que não está subindo, ela está indo reta. Alguém já viu isso? Beleza, 2 pessoas, mas existe mesmo. É como no metrô da linha amarela da Consolação ali, tem uma rampa que não é uma escada, é uma rampa e ela está rolando. Essa rampa, ela não foi feita para você ficar parado, é para você andar. Só que para que você ande em uma velocidade maior ainda, você está andando em algo que também está andando. Amém? A vontade do Senhor é isso. É você andar em um ambiente que está promovendo o seu avanço. Quando conhecemos a vontade do nosso Senhor, o esforço que nós fazemos é o mesmo, mas o resultado é muito maior. Sabe, andar numa rampa ou andar no chão firme é a mesma coisa. Agora, é o mesmo esforço, mas quando estamos andando nessa rampa, mesmo nos esforçando da mesma maneira, o resultado é maior. Amém? E é assim que provamos de descanso e aceleração. Amém? Nós vamos falar sobre a vontade de Deus e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Efésios 5, nós vamos ler a partir do versículo 15. Efésios 5, versículo 15. Glória a Deus. O texto diz assim: tenham cuidado com a maneira como vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender. Calma aí, gente, eu fiz confusão aqui. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha só, o que o autor aqui está dizendo, Paulo, ele está dizendo o seguinte: a maneira de não viver como um insensato, a maneira de aproveitar bem cada oportunidade é conhecer a vontade do Senhor. Muita gente, querido, tenta viver com sabedoria, tenta fazer as melhores escolhas, tenta estudar as melhores opções para decidir o que vai fazer da sua própria vida. Mas, meu irmão, a melhor coisa que você pode fazer é conhecer a vontade do Senhor. Amém? Aleluia. Sabe, tem uma versão, se eu não me engano é Revista Atualizada, Ju, do versículo 16, 5:16. Vamos ver se é essa mesmo. Isso aí. Olha só, ele não fala aproveitando cada oportunidade, ele fala remindo o tempo. Repete comigo: remindo o tempo. O que significa remir? A palavra remir, ela é análoga à palavra redimir. Redimir significa comprar de volta. Basicamente, eu e você pecamos, éramos escravos do pecado, tínhamos uma dívida que não poderíamos pagar. Jesus veio e pagou o nosso débito e nos comprou de volta para Ele. Amém? Aí o Senhor está falando: eu estou te chamando para redimir o seu tempo. Aleluia. Viver conhecendo a vontade do Senhor é redimir o seu tempo.
curiosamente, eu não estava me planejando para falar isso, mas o pastor Renzo, quando estava ministrando a palavra aqui, ele falou o seguinte: nós trocamos a nossa vida por dinheiro, e em certa medida é isso mesmo. E aí subiu na minha mente assim: como redimir o trabalho? Para quem não sabe, eu tenho um movimento que eu falo sobre isso. Como eu redimo o tempo que eu gasto no trabalho? Se eu parar de entender que eu estou trabalhando pelo dinheiro, se eu entender que eu estou trabalhando para fazer a vontade de Deus, se eu entender que as 8 horas que eu dedico dentro de um escritório não é para o meu chefe, não é para o meu contra-cheque, não é para o meu bônus, se eu entender que essas 8 horas eu estou servindo ao Senhor, eu consegui redimir as minhas 40 horas semanais, amém? O Senhor está falando assim: se você conhecer a minha vontade, você vai redimir o seu tempo. Aleluia. Querido, aí sentar no chão da sala para brincar com as suas crianças não vai ser mais distração, vai ser redenção do seu tempo, porque você vai entender que a vontade do seu Senhor para aquele momento é fazer aquilo. Às vezes lavar uma louça vai ser redimir o seu tempo, às vezes dedicar o tempo no trânsito, colocando louvor e exaltando Jesus no caminho para o trabalho, vai ser redimir o seu tempo. A Bíblia está nos chamando para a seguinte oportunidade: conheça a vontade do Senhor para redimir o seu tempo. Isso é viver de uma maneira sábia. Aleluia. Ah, pastor, mas você não sabe como são as coisas hoje em dia. Bom, mas o apóstolo Paulo já previu isso. Ele disse: vivam como sábios, não como insensatos. Por quê? Porque os dias são maus. Viver como sábio é viver como quem conhece a vontade de Deus. Aleluia. Querido, é segurança para nós conhecer a vontade do nosso Senhor. Isso é viver de uma maneira sábia, amém? Eu quero ler um outro texto que eu sou apaixonado. Está lá em Colossenses 1, versículo 9. O texto diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Repete comigo isso: cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Aleluia. Em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra e crescendo sempre no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Aleluia. Glória a Deus. A nova versão da NVI não trouxe a palavra alegria. É o caso? É isso. A nova versão da NVI não trouxe a palavra alegria, mas eu estou aqui com uma NVI física e está escrito, prometo, tá? Depois você pode conferir aqui. Olha só, quando você conhece a vontade do Senhor, você consegue viver, primeiro, de maneira digna do Senhor. Aleluia. Para viver no padrão de Deus, precisa conhecer a vontade de Deus, amém? Aí ele fala que vocês vão viver de maneira digna do Senhor para agradá-lo em tudo. Oh glória. Sabe, querido, muitas atrocidades que são feitas hoje em dia em nome de Deus são feitas com uma motivação boa. É o que, pastor? Eu vou dizer de novo. Tem coisas assustadoras que acontecem nas igrejas, que são feitas em nome de Deus. Deixa eu colocar o exemplo um pouco mais longe. Você acha que um islâmico, um cara que pensa num atentado terrorista, um cara do Islã, que pensa no atentado terrorista, esse cara está com uma motivação ruim? Na ótica dele não. Na ótica dele, ele quer agradar o Senhor dele. Tudo bem? Você não se escandaliza com isso, né? Agora,
trazendo para o nosso lado, tem coisas terríveis sendo feitas nas igrejas evangélicas, de gente que quer agradar a Deus. Gente que... Quantos aqui já ouviram uma história de uma pessoa que foi para uma igreja e a pessoa falou: irmã, eis que te digo, se passares maquiagem, vai queimar no olho do inferno. Alguém já ouviu uma história dessa? A irmã ali levantou a mão com convicção. Ou, ai, se você não vier de saia para a igreja, Deus vai pesar a mão. Querido, pessoas que aprenderam errado e têm a motivação certa, eles não estão fazendo isso para ser ruim. Eles querem agradar o Senhor. Só que qual é o problema? Eles não conheceram qual é a vontade do Senhor. O seu Senhor não liga mais se você está de terno ou de camiseta. Ele liga da posição do seu coração. Uma vez eu fui pregar numa igreja, e aí eu não sabia, né, do procedimento, dos paranauê lá. E aí eu cheguei na igreja e todos os pastores chegaram e se ajoelharam para orar. Aí eu, que bênção, né? Os irmãos querem orar. E fiquei tranquilo assim, mexendo no meu celular. Aí um diácono veio e me deu um cutucão assim. Ele falou assim: e você acha que Deus vai receber sua pregação se você não orar antes? Eu pensei, eu acho. Mas daí eu entendi, né? Eu não queria me indispor com o irmão e ajoelhei para orar lá também. Mas você consegue perceber, querido? É repressão, é coerção de gente que está querendo fazer a coisa certa. Eles não são maldosos. As pessoas querem agradar a Deus. Só que elas não entenderam que Deus se importa mais com a posição do meu coração do que dos meus joelhos. Você pode estar de pé, ajoelhado, deitado, de ponta cabeça e ser orgulhoso. Não, porque tem que ajoelhar em posição de humildade. Eu falei, sim, mas por que eu tenho que ajoelhar lá no púlpito? Por que eu não posso ajoelhar aqui no meu lugarzinho? Já que é humildade. Por que eu tenho que mostrar para todo mundo que eu sou humilde? Deixa para lá, só um desabafo. Muitas vezes, muitas coisas ruins são feitas por pessoas que querem agradar a Deus, só que não sabem como. E a maneira de agradar a Deus é conhecendo a vontade do Senhor. Esses dias eu preguei aqui sobre orgulho, e o rei Saul, ele chega diante do profeta Samuel e fala: Samuel, eu peguei animais só para sacrificar diante do Senhor. E Samuel fala: acaso Deus tem mais prazer em sacrifício do que em obediência? E, rapaz, você quis dar algo para o Senhor que o Senhor não pediu. Conhecer a vontade do Senhor é o caminho de agradar o Senhor. Por favor, diga amém. Aleluia, aleluia. Vamos continuar. Agradá-lo frutificando em toda boa obra. Aleluia. Querido, você quer ser frutífero? Conheça a vontade do Senhor. Eu estava falando com a minha esposa sexta. Eu fui convidado para almoçar com um empresário, e eu nem sabia quão grande era esse empresário. Mas conversando com ele, começou a sair conselho, sabedoria e coisas tocando a vida dele. E o cara começou a chorar e entender: meu Deus, isso está conectando dúvidas que eu tive a minha vida inteira. E o cara quase tem a idade para ser meu pai. E assim, é uma empresa muito, muito grande. E aí eu saí daquele lugar falando assim: meu Deus, eu nasci para fazer isso. Que bênção, que privilégio. Querido, agora... eu só pude provar disso porque eu conheci a vontade de Deus para a minha vida. Eu sei que a vontade de Deus para a minha vida toca nesse negócio de falar com empresários. E aí então eu posso ser frutífero naquilo onde a vontade de Deus é revelada a mim. Amém? Está fazendo sentido para vocês, gente? Eu estou expondo meu coração aqui e a gente vai chegar num lugar bom. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos entender, então, voltando a alguns passos, que Deus tem uma vontade. Repete comigo: Deus tem uma vontade. Agora, a vontade de Deus, ela pode ser dividida em pelo menos duas facetas. Uma delas é a vontade global do Senhor. Deus tem uma vontade que é para todo mundo. Por exemplo, tem um texto em Timóteo,
Já já a gente vai para lá. Vamos ler primeiro Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2. Vamos entender sobre essa vontade do Senhor. O texto diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Repete comigo: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Legal, agora faz disso a sua confissão de fé. Repete comigo: a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável para mim. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Deus tem uma vontade, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Em Jeremias 9, o profeta diz assim: bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um fim e uma esperança. O que esse texto está revelando? A vontade de Deus é te dar um futuro bom. Amém? Aleluia, aleluia. Ó, o irmão acorda essa hora aí que tocou o despertador. Glória a Deus, assim que a gente revela. Agora eu estava falando sobre a vontade de Deus, a vontade global de Deus. 1 Timóteo 2, versículo 3. 1 Timóteo 2, versículo 3. O texto diz assim: isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja, diga, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Você viu? Deus quer que todos sejam salvos. Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento. Deus tem uma vontade que é global. Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus quer que você viva dias felizes. Deus quer que você viva uma vida de paz. Deus tem uma vontade que é para todo mundo. Amém? Conhecer essa vontade é fundamental também, querido. Sabe por quê? Porque aí você não cai em corrente da internet e não vira um velho do Zap que fica mandando corrente de fake news para todo mundo. Amém, aleluia. Porque quando você conhece a vontade do Senhor, acontece um tsunami lá na Ásia, você não vai falar: ai, é Deus julgando. Não, querido, quando você conhece a vontade de Deus, através das Escrituras, através da sua palavra, você parte do pressuposto que Deus é bom. E aí você não fica caindo em ladainha que você vê na internet. Por quê? Porque você conheceu a vontade global de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, o Senhor tem uma vontade geral, mas também tem uma vontade específica para você. Aleluia. Diga, Deus tem uma vontade específica para mim. Por exemplo, eu citei Jeremias, o mesmo Jeremias, lá Jeremias capítulo 1, versículo 5. O Senhor diz para Jeremias: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Olha só. Esse texto é para todo mundo. Então qualquer pessoa que pegar a Bíblia, abrir em Jeremias 1, versículo 5, vai saber. Então eu sou profeta para as nações. Não, querido, esse texto está falando para Jeremias. Deus tem uma vontade específica, e é o meu e o seu papel discernirmos qual é a vontade específica de Deus para nós. Amém? Queridos, deixa eu te dizer, conhecer a vontade do Senhor nos torna a prova de tempestades. Eu vou dizer de novo: conhecer a vontade de Deus nos torna a prova de tempestades. Aleluia. Eu quero compartilhar algo. Eu estou feliz que eu estou com a minha Bíblia de papel aqui. Aleluia. Deus é bom, amém? Timóteo 4, 1 Timóteo 4. Perdão, vou ler o 1 Timóteo 1, versículo
Calma aí, já te falo. Versículo 18. 1 Timóteo 1,18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias. Repete comigo, segundo as profecias. Já proferidas ao seu respeito. Para que, seguindo-as, combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. A primeira parte ele fala: Timóteo, segundo as profecias proferidas ao seu respeito, fique de boa numa rede, pegue uma água de coco, porque se Deus falou, vai acontecer. É isso que está escrito? Ele fala: segundo as profecias proferidas ao teu respeito, combata o bom combate. Queridos, eu não sei porque nós temos a impressão que Deus faz uma promessa para nós, e aí Deus mostra algo do nosso futuro, e daqui para o nosso futuro, já que Deus mostrou, então eu vou entrar na tal da esteira da vontade de Deus, fico de boa, mexendo no meu celular, e uma hora ou outra eu vou acabar lá, vivendo a promessa de Deus. Isso é mentira do diabo. Você até entra na esteira, mas entra na esteira para andar. E vai ter um bom combate da fé. Vão ter coisas no caminho. Então para que Deus prometeu antes, se eu vou ter um combate até chegar lá? Para você não desanimar no meio do combate. Deus mostrou o futuro desde o início, não porque vai ser fácil chegar lá, mas justamente para te manter de pé. Deus falou, eu não desisto, eu não retrocedo, tudo que Deus falou é verdade, eu vou continuar andando e eu vou ver a promessa de Deus cumprida na minha vida. Essa é a proposta de Deus para nós. Certa vez o Senhor Jesus chega para os seus discípulos e diz: passemos para outra margem. O que acontece? Os discípulos entram no barco, tempestade, vendaval, medo de naufragar. Jesus, não te importa que morramos? Jesus manda a tempestade se acalmar e questiona a fé deles. Homens de pequena fé. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele falou: eu já não disse passemos para outra margem? Você precisa entender que quando uma palavra é proferida pela boca do próprio Deus, não tem como, querido, não tem como não acontecer. Então se está soprando, se o barco parece que vai virar, fica dentro do barco, meu irmão. O Deus que falou não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender. Se Ele falou, está feito. O meu e o seu papel é ficar dentro do barco e, querido, aproveitar, porque a gente vai chegar. Aleluia. Esse é o sentido do profético. Deus antecipa o futuro glorioso para que no dia mau você saiba, eu não vou parar por aqui. Deus já me mostrou qual é o final. Deus já mostrou onde eu vou chegar. Deus já mostrou a realização. Não, a tempestade pode bater, a insegurança pode bater, mas eu vou continuar seguindo a vontade do meu Senhor. Glória a Deus. Com base nas profecias proferidas a seu respeito, combata o bom combate. Eu estava compartilhando com uma pessoa parte do testemunho do Renzo. Um dia, se ele quiser, ele prega aí. Mas de coisas que ele viveu e que quem anda mais próximo com ele sabe que ele vivia, e coisas muito difíceis. E eu, como pastor dele, algumas vezes falei: velho, sai disso, você está maluco. E ele até se programou para sair disso, desse contexto. Só que Deus falou com ele. Ele falou para mim: pastor, Deus falou comigo que eu não tenho que sair a nada, eu vou ficar aqui. Eu não estou entendendo nada, eu não tenho uma resposta de Deus, eu só sei que eu vou ficar aqui. E querido, eu posso te dizer, talvez passaram 2 ou 3 anos. Deus resolveu, Deus redimiu, Deus fez, meu irmão. Aleluia. É para isso que serve o profético, para antecipar coisas do seu futuro. Não porque a partir do momento da profecia tudo vai ficar fácil. Não,
é a partir do momento da profecia, nós estamos equipados para vencer o dia mal, nós estamos preparados para a batalha, nós estamos municiados da fé para olhar para a tempestade e falar: ei, eu vou chegar na outra margem, Jesus já falou. Aleluia, glória a Deus. Tem um texto que está lá em Hebreus, que fala: havendo Deus prometido, acaso não cumpriria? Ele fala assim: Deus, não tendo ninguém maior do que si mesmo para jurar, jurou por si mesmo. Oh, aleluia. Deus, sabe aquele negócio? Juro por não sei quem. Deus não tem ninguém maior que ele. Aí ele falou: então, por meu nome, eu estou garantindo, eu vou fazer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Conhecer a vontade do Senhor, querido, é a maneira de vivermos uma vida de descanso e aceleração. Glória a Deus. Estar dentro do barco, no meio de uma tempestade, pode ser o melhor lugar do mundo para você. É o quê, pastor? Cara, se você está dentro do barco que Jesus já garantiu que vai chegar do outro lado, esse é o lugar mais seguro do mundo. A minha segurança não está na falta de tempestade do lado de fora. A minha segurança está na proa do barco, porque eu olho para lá e vejo o Senhor dormindo. Daí vem a nossa segurança. Eu costumo dizer que Davi caiu em pecado com Betseba porque ele não estava no lugar de proteção. Como assim? O texto que diz quando Davi caiu em pecado, diz que era a época dos reis saírem à guerra. E Davi era o maioral da guerra. O bicho era bom nesse negócio de guerra. Só que ele falou: rapaz, eu já formei, sabe? Eu já levantei outros líderes. Agora eu vou ficar mais no estratégico aqui. Não vou tanto para esse negócio do operacional de guerra, sabe? Então vai lá, eu vou ficar aqui de boa. Nessa guerra eu não vou entrar não. O lugar mais seguro para Davi naquela ocasião seria estar no campo de batalha. Só que no conforto do palácio dele, ele perdeu uma batalha para os próprios olhos, porque ele estava no lugar onde ele não deveria. Às vezes, nossas orações são clamando a Deus por alívio, quando não entendemos que muitas vezes o processo que estamos vivendo é proteção para nós. Se Davi tivesse entendido que ir para mais uma guerra, depois de já ter ganhado tantas, depois de já ter superado tanta coisa, ir para mais uma guerra seria segurança para ele, ele teria ido. E às vezes, querido, o conforto te coloca num lugar de risco. Aleluia. Conhecer a vontade do Senhor é o que pode transformar a sua vida. Saber se o Senhor quer você no barco ou não. Obedeça. Amém? Glória a Deus. Deus tem uma vontade geral e Deus tem uma vontade específica. A maneira de conhecer a vontade geral do Senhor é através das Escrituras. A maneira de conhecer a vontade específica de Deus é através da intimidade. Deus tem um convite para nós, é um convite à intimidade. Tem coisas, querido, que Deus não vai falar para você num ambiente de conferência, de culto. Tem coisas que Deus quer falar para você no particular do seu quarto. Tem um texto que mexe muito comigo, que é o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 15. João 15, 15. O Senhor Jesus falando aos seus discípulos.
Aleluia. Diz: já não os chamo de servos, porque um servo não sabe o que faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Tem coisa que a gente só compartilha para quem é chegado. Tem coisas da sua vida que Jesus quer compartilhar com você, direto para você. Deus está te chamando para um lugar de amizade, para Ele te revelar aspectos da sua vida, do seu futuro, do seu destino. Aspectos esses que não vão ser falados em público, vão ser falados no lugar de intimidade, vão ser falados no secreto. O Senhor está nos convidando para uma amizade com Ele. Aleluia. Às vezes nós temos uma tendência de achar que a vontade de Deus é algo muito difícil da gente saber. Não, querido. Deus nos programou para isso, para conhecermos a vontade dEle. Acabou de subir algo no meu coração que, bom, acho que faz sentido. Às vezes nossa dificuldade de conhecer e ouvir a vontade do Senhor é porque a gente está fazendo perguntas que Ele não se propôs a responder. Senhor, eu quero saber a sua vontade sobre se eu ligo para esse cliente ou para aquele cliente, ou se eu faço... E Deus, Ele está querendo falar de outra coisa. Posso te dar um conselho de amor? Deixa Deus puxar o assunto. Deixa que Deus puxe a conversa. Senhor, hoje a gente vai falar sobre o quê? Aleluia. E aí, querido, confia que Ele sabe o assunto certo para a hora certa. Ele tem a pauta certa para conversar. Para de tentar definir o diálogo com Deus e deixa que Ele conduza a conversa, porque Ele sabe o que falar na hora que falar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Muitas vezes nós queremos reduzir a capacidade que temos de ouvir a Deus a receber informações de Deus. Sabe, quantos aqui sabem que nós somos uma igreja que ama o profético, ensinamos isso, promovemos isso? Você sabe disso? O problema é quando a gente usa o profético só para receber mais informações de Deus. Deus me dá uma dica, Deus me dá uma instrução, E às vezes, nosso Senhor tem um negócio tão mais profundo para nós, mas a gente quer ouvir a voz de Deus só para receber diquinhas. Quando na verdade o que o nosso Senhor quer é relacionamento. Querido, eu vou te falar algo, talvez isso soe como uma heresia para você, desculpa, prometo que é com a melhor das intenções. Qual foi a última vez que você parou para bater papo com o Senhor, só para bater papo? Sim, só trocar ideia mesmo. E pode, pastor? Sabe, querido, às vezes o relacionamento de pai e filho precisa disso. E aí? E vai conversar. Eu não tenho nada para te pedir. Eu até tenho, mas deixa isso de lado, porque o que importa mais para mim é você. Deus nos chamou de amigos, e a gente está querendo reduzir Ele a informante. Jesus, me dá uma informação privilegiada aí do que está no coração do Pai. E Jesus até pode te dar, mas o que Ele tinha para você era o abraço, era a amizade, era a parceria. Querido, algumas das melhores experiências que eu já tive com o meu Senhor foi eu perguntando para Ele coisas que Ele não respondeu. Ele não respondeu, mas veio um sentimento de eu estou com você. Oh, aleluia. Sabe,
existem diferentes silêncios. Amém? Eu não acredito nesse negócio de silêncio de Deus, da maneira como as pessoas falam por aí. Mas eu acredito que existe um silêncio, sim. E se você já namorou, casou, qualquer coisa assim, você sabe que o primeiro encontro, a primeira vez, qual é o desespero? Principalmente de quem é tímido. É silêncio. Rapaz, e se acabar o assunto, o que eu vou falar? Agora, nego igual eu que fala mais do que tudo, aí não tem problema, né? Acho que Eduardo não teve esse problema com a Patrícia do silêncio, sem nem quem é. Aleluia. Mas existe um silêncio que é constrangedor, que é o silêncio pela falta de assunto, que é o silêncio porque você fala, e aí? Agora, existe um silêncio, querido, que é um silêncio tão bom, que é o silêncio que você sabe que não precisa estar falando o tempo todo para saber que está tudo bem. Que é o silêncio de simplesmente estamos desfrutando da presença um do outro, sem falar nada. O silêncio do abraço. Não precisa falar, só precisa estar aqui. Deus tem esse nível de relacionamento para nós. A vontade de Deus às vezes será conhecida a partir de algumas informações que o Senhor vai trazer para você. Às vezes a vontade de Deus vai ser conhecida através de um abraço que Ele tem para te dar. De sentir as batidas do coração dEle e se sentir amado. É aquele abraço que mesmo sem palavras diz, tá tudo bem entre nós. Aleluia. Ao conhecermos a vontade do nosso Senhor, vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida. É nesse lugar que provamos de descanso e ao mesmo tempo de aceleração. A gente já vai ministrar a ceia, mas eu estava com esse texto no meu coração de remir o tempo, de aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus, a partir do lugar de conhecer a vontade de Deus. E eu lembrei daquela música que diz, eu não tenho tempo para perder com ressentimentos, porque eu sei que Ele me ama. Querido, talvez o que a gente precisa lembrar somos amados demais para perder tempo com qualquer outra coisa. Dá para cantar, Ju? Me ama? Aleluia. Vocês já aprenderam a fazer a leitura das expressões faciais da Ju, né? Todos nós. Aleluia. Vamos lá? Querido, eu quero que você feche seus olhos, ouça essa canção, se quiser cantar junto. Eu sei que o Senhor tem algo para ministrar no seu coração a partir desse ambiente. Aleluia. E tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de tua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. E Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. E
O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Nós iniciamos essa manhã dizendo que nos rendemos à vontade dele, e agora nós estamos encerrando essa manhã dizendo o quanto amado nós somos por ele. Querido, esse é o princípio fundamental acerca da vontade de Deus. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, porque ele te ama. Deus não vai te colocar em perigo, Deus não vai te colocar em risco. Então vale a pena mergulhar de cabeça nos projetos e propostas dele para a sua vida, porque ele sabe como cuidar de você. Ele te ama. Aleluia, aleluia. O Senhor ama você. Eu lembro daquele versículo que diz: com amor eterno eu te amei, com benignidade eu te atraí. Querido, é assim que Deus se comunica com você. É assim que Ele te trouxe para o reino, e é assim que Ele te conduz nessa vida. Você é amado pelo Senhor. Jesus, nos rendemos à sua vontade. Nos rendemos à sua vontade. Aleluia. Nos rendemos, Senhor, ao seu querer. Talvez você entrou essa manhã aqui, talvez alguém entrou essa manhã aqui lidando com sentimentos de solidão. E enfrentando mentiras do diabo na sua cabeça, um sentimento de estar sozinho. Isso é mentira. Querido, e às vezes a provisão de Deus para nós está sentada do nosso lado. Eu quero dizer, você não está sozinho. Você não tem que enfrentar sozinho. Eu quero te convidar a dar um passo ousado. Se você está enfrentando isso e você quer dizer: Jesus, me ajuda. Ele quer te ajudar. Se você é essa pessoa, eu não vou te pedir para vir aqui na frente, mas eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar. Existe provisão de Deus para você. Existe alguém aqui essa manhã que deseja ser ajudado pelo Senhor? Aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo seu abraço. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Eu gostaria de algumas irmãs ali para abraçar a nossa irmã. Vamos lá, irmãs.
Eu gostaria que vocês não falassem nada, tá? Só abraça. Josi, eu preciso de você aqui em cima. Não é sobre profetizar, é sobre deixar o seu abraço falar. Oh, aleluia. Esse é o ambiente. Glória a Deus.